livro Colóquio das Árvores, a escritora Renata Bonfim usa a poesia para fazer um apelo em defesa do meio ambiente. A obra foi publicada também em Portugal e distribuída em vários países de língua portuguesa. Com esse livro, Renata representou o Brasil em um evento internacional de literatura, na Nicarágua. Olá, seja bem-vindo ao programa Um Dedo de Prosa, é o nosso espaço aqui na TV Alhos para falar sobre literatura. E hoje nós vamos conhecer um pouco do trabalho da escritora Renata Bonfim. Renata, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço. Renata, nós estamos aqui com os seus livros, de poesia. E o último livro que você lançou chama-se Colóquio das Árvores. Você lançou em 2015, mas segue trabalhando com o livro também em 2016. Sim. O livro ele trata de uma temática muito urgente, que é a questão ambiental. Conta um pouco pra gente dessa experiência, desse trabalho. Bem, o Colóquio das Árvores teve variadas motivações. A primeira delas é o espanto que eu sinto frente à natureza, a grandiosidade, a perfeição. E outras motivações são, entre 2008 e 2014, eu trabalhei como educadora socioambiental no Mosteiros, em Budista de Ibiraçu, com educação ambiental, com variados grupos. E uma outra experiência muito relevante foi, em aproximadamente 2008, adquirir uma área em Marechal Floriano para preservar, E a intitulei Reserva Natural Reluz. E essa área que eu adquiri para preservação fez nascer muitos dos poemas desse colóquio. Aquela ideia edênica, de sair da cidade grande, poluída, e ir para um espaço junto às árvores, à natureza, de repente se mostrou bem diferente, Apesar de toda aquela beleza, nós nos deparamos com outras situações, entre elas a questão da caça ilegal, a questão do corte de madeira ilegal. Então, a partir daí, empreendemos uma luta, pela preservação desse pequeno espaço, E tirando isso, todo o ensinamento que a terra e a natureza dá para a gente planta, tem que dar um tempo para nascer. Então, todas essas experiências estão presentes dentro desse colóquio. Inclusive, a venda do livro, ela você utiliza os recursos da venda do livro para investimento, e o cuidado dessa área, não é isso? Isso. Bem, eu sou uma pessoa física, sou uma poeta. Então, eu aproveitei, o meu desejo sempre foi transformar essa reserva em uma RPPN, que é uma reserva legal. E já estou realizando esse sonho há algum tempo e estou utilizando a venda desse colóquio para tal. Documentação, georreferenciamento e outras questões que são necessárias para tornar essa área uma reserva legal. Quer dizer, além da pessoa que comprar o livro, ter aí as poesias, também está ajudando a questão ambiental. Isso. Por meio do seu trabalho com essa área. Eu costumo dizer que geralmente as árvores viram livro. No caso do Colóquio das Árvores, o livro está se transformando em árvores. Trato as árvores são seres vivos. Muitas vezes a gente tem uma noção assim grosseira das árvores e vê como matéria-prima para algo, vê como um elemento que está ali na cidade e não vê esse ente, é um ser dotado de vida. Então eu vejo as pessoas que batem prego na árvore. Então assim, não tem noção, é realmente ignorância. Então assim, eu pensei que eu poderia estar contribuindo um pouco com o meu poemário, E a forma de eu contribuir também frente ao grande sentimento de impotência que eu tenho em relação a toda essa problemática que envolve a questão ambiental, Porque assim que a gente se depara com a questão do caçador, a gente está lá, a gente ouve os tiros na mata, então a gente liga para a Polícia Ambiental faz o que pode, mas também seus recursos são limitados, porque é uma área muito grande, de cobertura, o Espírito Santo, e a gente está nessa luta, e o colóquio, eu acho que ele veio assim para marcar, na minha vida, esse período de reserva natural reluz e essa transição para reserva legal. Agora a gente está falando da questão do Espírito Santo. O livro ele não está localizado no Espírito Santo. Eu acho bom a gente dizer isso. Porque ele foi publicado em Portugal, não é? E tem uma distribuição também para outros países de língua portuguesa. Isso. Como é que está sendo essa experiência, Renata?
Olha, está sendo uma experiência nova, porque os meus primeiros poemários tiveram distribuição local, né? Então, assim, eu acredito que a gente pare o poema, né? A gente cria, pare, e o poema é do mundo. Então, é muito bom ter essa oportunidade de ter os meus poemas distribuídos para outros leitores, para outras sensibilidades, além do Espírito Santo, né? Então, assim, não sei ainda o que isso vai me trazer, mas já tenho colhido alguns frutos disso, né? Alguns leitores entram em contato comigo, né? Dizem que gostaram do poemário. E tirando isso, assim, a fascinação que os outros países têm pelo Brasil, pela literatura brasileira. A literatura brasileira é muito estudada em outros centros, né? Então, eu já tenho meu livro, sendo pesquisado na Universidade de Lisboa, né? Alguns estudos em alguns centros diferentes. Então, isso me deixa muito feliz. E você também participou, né, representou o Brasil num evento internacional de literatura. Isso. Como é que foi essa experiência? E eu queria saber quais poemas que você levou para esse evento. Foi desse livro? Foi. Bem, eu fui convidada em 2014 para o 10º Festival Internacional de Poesia de Granada, na Nicarágua. É o maior evento poético da América Latina, que reúne poetas de vários países, com representação de todos os continentes. Renata, só para a gente ter uma dimensão, né, desse evento internacional, na prática, como funciona? É como se fosse uma feira de livros? Bem, dentro do festival há feiras de livros, é algo muito maior, mais amplo. É um encontro que dura uma semana, no qual os poetas se reúnem e a leitura de poesia, microfone aberto, mesas redondas, né? E eu tive a oportunidade de levar, né? Estive em 2014 e, para minha surpresa, me chamaram de novo agora em 2016. Cheguei semana passada de lá. Nessa edição do festival, estiveram presentes 138 poetas de 65 países. Então, é uma oportunidade, assim, a troca e o diálogo entre os poetas é muito rica, a leitura de poesias, né? E eu tive a oportunidade de levar as cores do Brasil, né? E de levar essa alegria do povo brasileiro e levar também o Espírito Santo através da poesia, porque eu não abro mão, né, disso, né, dessa identidade capixaba. Então, eu li lá o poema Brasil, que foi muito apreciado, e eu li também a Tupiniquim que me habita, porque eu tenho tido um despertamento para a questão indígena, né, indigenista do nosso estado. Esses poemas são de sua autoria, estão no livro? Estão no livro. Então dá tempo da gente conhecer um pouco eles durante o programa. E, Renata, você foi a única brasileira nesse evento ou tinha outros escritores brasileiros? Não, eu fui a única representante do Brasil, mas tinha um poeta português, né? E eu fiquei muito feliz porque pela a felicidade de ver a nossa língua brasileira sendo levada para esse público. Lá nós lemos, cada um lê na sua língua, e após a sua leitura de poesia, vem um intérprete, né, e lê em castelhano para que o público tenha acesso, né, a esse poema. E são estudantes de teatro. Então, antes eles se reúnem com você e perguntam como você quer que o seu poema seja lido. Então, há um pequeno ensaio. E na hora eles tentam mais ou menos reproduzir, né, a entonação, o jeito que a gente lê. E é muito bonita a experiência. Você ficou quantos dias lá nesse evento? Você ficou durante todo o evento? Todo o evento, 7 dias. Sim. E o que você percebe da valorização da literatura, assim, a partir de um evento desse? Aqui no Brasil a gente não tem um evento tão grande como esse, né? Pelo que você está contando pra gente. A gente tem as grandes feiras de livro, Bienal e tudo. Qual a sua avaliação de um evento desse, né, desse tamanho, um evento internacional, e a percepção da literatura por esse público? Olha, esse evento é extraordinário, em todos os sentidos. Primeiramente, porque é uma visão desse pequeno país, né, na América Central, que eles têm para a importância da poesia e da arte. Como que a arte, além dela, ela fomenta muitos valores. Por exemplo, dentro desse período, o número de turistas na Nicarágua dobrou. Então, assim, eles são conhecidos pela produção de cerâmica, né, e artesanatos. O número da venda desses utensílios de arte também aumentou grandemente. Então, assim, eu acho que não somente esse lado, mas também a questão da disseminação da poesia.
dentro de cada mesa de poetas, existia a representação de um poeta nicaragüense. Então, eu admiro muito, né, como que eles utilizam a poesia para fomentar o diálogo, né, com outros países, com outras literaturas. E, assim, a recepção para a poesia brasileira é fantástica. Primeiramente porque as novelas brasileiras chegam até lá e eles têm uma ideia do Brasil, né? E eu falo, o Brasil é isso, mas não é só isso, é muito mais. Então já vem assim, a recepção é muito boa. Eu posso avaliar que o evento é um sucesso no sentido em que fomenta assim, a união entre os povos através da arte. E a valorização da poesia, porque nós somos, no nosso país, a prosa é muito valorizada. Mas eu sinto que a poesia ainda não se alcançou ainda a total dimensão da poesia. A poesia é uma palavra transformadora. A poesia é algo muito poderoso. Então, a América Central ainda tem um pouco dessa pegada revolucionária, não é? E nem tanto esteticista da poesia. Então, assim, por isso que eu sinto, assim, minha poesia tem muita abertura nesse campo. Você tocou num ponto que eu ia justamente comentar, a valorização da poesia, né? Porque é o que você falou, a prosa ela é mais valorizada, né? Ela é mais procurada, talvez. Isso. Talvez não é a valorizada. sensação que eu tenho. A sensação que eu tenho, a experiência de conversar, né? Aqui Aham. no programa Contra os Escritores, é que a poesia ela é pouco procurada, né? E aí, esse evento e o seu trabalho também vem nesse sentido oposto, de mostrar essa poesia, não é isso, Renata? E assim, eu costumo falar para os meus alunos e falar quando eu faço uma entrevista, né? Eu falo assim, uma poesia pode mudar a sua vida. Por que eu falo isso? Porque mudou a minha, né? É até uma experiência, nem pensava em falar nisso, mas agora quando eu tinha 15 anos de idade, eu estava no dentista e tinha uma revista que trazia, assim, uma revista antiga, Manchete, que trazia poemas. E eu me deparei, enquanto esperava, né, a hora do dentista, com um poema, uma poetisa que eu não conhecia, Florbela Espanca. Tinha 15 anos de idade. E eu li aqueles poemas. Aqueles poemas me marcaram de tal forma que o tempo passou e eu nunca esqueci a poeta. Não existia internet. Detalhe, gente, não sou tão velha assim, mas não existia internet naquela época. Eu só tive acesso aos poemas de Florbela Espanca muitos anos depois. Então, fiz artes plásticas na UFES, mas sempre a poesia mediando a minha produção plástica. Eu sempre tive necessidade da palavra. A imagem nunca me bastou. Então, foi uma travessia natural das artes plásticas para a poesia. E acabou que eu fiz meu mestrado e meu doutorado em Florbela Espanca. Então, quer dizer, o despertamento aconteceu quando? Lá atrás. Aquela leitura inicial. Então, falo para eles, uma poesia pode mudar a sua vida. Renata, a gente vai falar mais sobre isso. Quero falar um pouco também dessa sua caminhada acadêmica, mas a gente vai fazer um intervalinho. Ok. Bom, o nosso programa Um Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas é rapidinho, a gente já volta. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Um Dedo de Prosa. Hoje estamos conhecendo um pouquinho do trabalho da escritora Renata Bonfim. Renata, a gente já falou um pouco aí sobre o seu último livro, né, sua última publicação, que é o Colóquio das Árvores. E a gente terminou falando um pouco, você citou que você, né, fez um mestrado, doutorado na área da literatura. Sim. E eu queria saber como que essa caminhada acadêmica, né, se cruza aí com a sua caminhada na literatura, pela poesia. Tá tudo imbricado. Né? O mestrado, estudando Florbela Espanca, abriu espaço para que eu ingressasse na literatura hispano-americana. Ao estudar Florbela, eu me deparei com uma epígrafe de um poeta chamado Rubem Dario. Amar, amar, amar sempre. E Florbela Espanca tem um poema que se chama Amar. Eu quero amar, amar, amar perdidamente, amar só por amar, aqui e além. Então, eu tive assim, a ideia de propor um estudo comparativo entre Florbela Espanca e Rubem Dario. Até porque eu sentia ecos da poesia dariana dentro desse livro, Charneca em Flor, que é o terceiro livro de Florbela Espanca, e que é um livro diferente, é um livro com temática sensual, né? Para uma mulher do início do século, né? Algo escandaloso, e uma história interessantíssima. Então, construí essa proposta de pesquisa e fui pesquisar. E, para minha surpresa, esse era um estudo inaugural.
tanto dentro dos estudos florbelianos, quanto dentro dos estudos rubendarianos. E essa pesquisa me abriu, assim, um campo tremendo, porque eu fui fazer pesquisas no exterior, então o diálogo com a Universidade de Évora, onde eu fiz a minha bolsa de doutorado, e abriu também um diálogo profícuo com a Nicarágua, que é a terra natal de Rubem Dario, com os poetas nicaragüenses, porque eu já fui lá várias vezes pesquisar, então eu tive acesso a todo o espólio, ao arquivo de Rubem Dario, e a partir daí, né, veio o conhecimento desses poetas, o conhecimento dos poetas da minha poesia e esses convites, né, o convite para o festival, o convite para outros encontros, então não tem como separar, né, a minha vida acadêmica da minha vida literária, está tudo imbricado. Renata, nós falamos muito sobre o seu último livro, O Colóquio das Árvores, mas eu não quero deixar de falar um pouquinho também das suas outras publicações, né? Então, em 2010, você publicou o livro Mina, não é isso? E tem também o Arcano 19, em 2012, não é isso? Isso. Fala um pouquinho pra gente sobre essas duas primeiras experiências aí na literatura. Bem, a minha estreia foi com o livro Mina, né? Mina é um livro que é a menina dos meus olhos. Eu acho ele um livro bonito, é um livro que trata de valores femininos, não é um livro feminista, entendeu? Até porque, enquanto poeta, eu busco, né, sempre atravessar esses ismos, estar para além dos ismos. Eu busco sempre uma hibridação do meu eu poético, né? Eu acho assim que o poeta, ele é uma voz entre várias outras vozes, né? Que ele faz sonar, ele empresta a sua voz. Por exemplo, eu empresto a minha voz às árvores, eu empresto a minha voz aos animais, eu empresto a minha voz. Só que entre todas essas vozes está a voz da Renata também, né? Então, assim, o Mina é esse livro que trata dessas questões dos valores femininos, da solidariedade, mas já traz também a questão da questão ambiental, a questão do próprio pensar a poesia, né? Um livro metapoético. E o Arcano 19 é um livro místico, né? Arcano 19 é a carta do sol, né? Carta do tarô. Do tarô, isso. Então trabalha essa questão arquetípica dos arcanos. O Arcano 19 é a carta do sol, ou seja, é a revelação, é aquilo que está posto, que está dado, que é mostrado, né? E a capa dele é o Arcano 18. Deixa eu mostrar. Ou seja, é uma imagem que foi feita pelo artista Jove Fagundes, né? É uma foto que reproduz o quê? Reproduz a deusa Hécate, ou seja, é o mistério do feminino, né? É a carta da lua. Inclusive, a crítica literária Maria Lúcia Dalfarra fez um bonito ensaio sobre esse livro, onde ela vai buscando, né, esse desenvolvimento dos arcanos dentro do Arcano 19. E é um livro assim, é um livro religioso no sentido do religare, e acho que ele me deu o fio do Colóquio das Árvores, né? É um livro no qual eu busco, como eu disse, dar voz à alteridade, dar voz ao outro. Então, é um livro que procura... Costumo dizer que o que deveria ser, né, por ser o Arcano 19, um livro de revelação, se tornou um grande livro de mistérios, né, porque ele mais oculta do que revela. Agora, Renata, você tem um novo projeto aí, né? Não está publicado Sim. ainda, e se chama O Coração da Medusa, é isso? Isso. E o que a gente pode esperar aí desse novo livro? É interessante que cada livro meu, ele é muito diferente um do outro. O Coração da Medusa é meu primeiro livro bilíngue. E ele foi traduzido pelo poeta espanhol Pedro Sevilha de Ruana, e que já é meu tradutor há muitos anos, pelo menos há 5 anos ele traduz meus poemas para o castelhano. E é um livro onde eu trabalho esses arquétipos femininos, as mulheres que eu amo. É o livro da Medusa, é o livro da Medeia, né? É o livro da Cleópatra, é o livro da Freda Cavalcante Jardim, é o livro da Luz del Fuego. Então eu trago essas mulheres capixabas, essas mulheres brasileiras, essas mulheres mitológicas, para mostrar esse universo, né, esse outro lado dessas mulheres que são vistas como o lado obscuro, né, do feminino. E como que
essas vozes, elas precisam ser ouvidas, né? Também a partir da mirada junguiana, porque eu tenho formação junguiana, então, assim, essa questão arquetípica é muito premente nos meus poemas, né? Então, eu acredito que todo esse lado sombrio, obscuro da própria Medusa, né, com seus cabelos serpentinos, é como que ela eterniza a volúpia numa estátua de Carrara. Isso é um ato extremo de amor, né? Não pode ser visto como um mal, né? Então, assim, eu dou uma mirada um pouco enviesada para esses personagens, diferente de como ela é vista na história, né? Não podemos esquecer que nós somos frutos de uma sociedade patriarcal e que esse patriarcalismo ainda continua vigente, operante, né? As mulheres conquistaram muitos espaços, entre elas o espaço literário da poesia, que até o início do século XX era um espaço de prerrogativa masculina, tanto que hoje a gente costuma dizer, a poeta Renata Bonfim, a poeta fulana. Não se costuma dizer a poetisa, porque o termo poetisa, ele já vem embebido dessa pecha, dessa coisa, desse ranço, né, que as mulheres no início do século, quando elas queriam fazer poesia, elas eram ridicularizadas, né? Então, assim, as críticas são horrorosas e tivemos poetas extraordinárias. Diziam, a mulher só era aceita fazendo poesia quando ela ia animar os salões, né? E era aquela poesia que exaltava a família, né? Que exaltava os bons costumes. Então surge uma poeta como Flor Bela Espanca, né? Cantando, se tu viesse ver-me à tarde, o meu corpo, a minha boca seria como uma fruta fresca. Então, assustou, né? Então, assim, eu acho que eu estou aqui hoje, todas as poetas, nós devemos muito a essas escritoras, a essas feministas, a essas mulheres que vieram rompendo barreiras, né, no decorrer dos séculos. E eu não posso deixar de falar também que eu sou membro da Academia Feminina Espírito Santense de Letras, com muito orgulho. A Academia Feminina Espírito Santense de Letras foi fundada em 1949 como uma forma de resistência, uma resposta, né, porque as mulheres não era permitida entrar na Academia, né, Espírito Santense de Letras. Hoje já hoje o cenário já é diferente, mas naquela época não era permitido. Então, as mulheres fundaram a sua própria academia. Então, assim, eu acho que esses livros, eles trazem também um pouco dessa história das mulheres, do feminino, né, que passa um pouco pela minha história também. E que bom que as coisas mudam, né, Renata? Sim. Graças a Deus. O nosso programa está chegando ao fim, mas não tem como a gente falar de poesia sem experimentar a poesia. Então, eu queria pedir para você ler um dos seus poemas para gente. Com o maior prazer. Eu vou ler para vocês o poema que eu gosto muito, que se chama A Tupiniquim que me habita. Eu liguei conversei com um acadêmico da Academia de Letras, que é especialista em índios, e ele me disse, olha, Renata, os índios que estavam aqui antes da colonização eram os tupiniquins. E eu escrevi esse poema em homenagem a esses índios, né? A minha dedicatória eu coloquei em memória dos índios que habitavam a Ilha de Vitória antes da colonização portuguesa, e para aqueles que ainda hoje resistem à opressão e lutam pela cidadania. E diz assim: há dentro de mim uma noite arcaica, cujas trevas quase podem ser apalpadas. Há também uma floresta densa, onde as árvores fazem colóquios. Dessa escuridão ouço ecos de vozes, sussurros. O meu corpo estremece com a batida de um tambor. Não posso ignorar essa cadência que faz de mim quem sou. O sangue espiritual de um povo carrega o registro da história de sua resistência. Vi se chocar em dois mundos, vi colidir em crenças e tradições, vi a terra banhada em sangue, vi cotejo de ladrões levarem para longe, além do ouro e da madeira, a fé, a esperança e a alegria. Todos esses registros estão dentro de mim. Habita o meu abissal uma índia tupiniquim, com cabelos serpentinos e olhar de amba. Suas mãos sabem fazer ungüentos, curam mágoas seculares, ressentimentos, à noite, devolvem a coragem ao guerreiro. Quando eu cuido de um pássaro que caiu do ninho, ou defendo o animal como se meu filho fosse, não sou eu, é ela, a índia do canto doce. Todo capixaba traz um índio dentro de si,
que o impele a resistir à opressão. Esse ente faz com que sejamos singulares. Precisamos aceitar essa marca de Caim, passaporte dos livres. O capixaba é herdeiro desse povo combatente. É presença, presente, por vir. Obrigada. Renata, parabéns pelo seu trabalho. Nosso programa está chegando ao fim, mas eu quero deixar as nossas portas abertas para que você volte com as novidades, tá? E que você tenha aí uma caminhada bem iluminada na literatura e levando, né, o nome do Espírito Santo e do Brasil também sempre para fora. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Um abraço a todos e obrigada. Bom, o nosso programa Um Dedo de Prosa de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia, lembrando que você pode nos enviar sugestões. Nosso e-mail é tvalice.es@gmail.com. Obrigada, continue com a nossa programação aqui na TV Alice, o seu canal cidadão.